Fala galera, André Rodrigues e sejam bem-vindos à terceira aula do Masterclass Color Grading. Essa série de aulas que eu vou te ensinar a transformar os seus vídeos, a pegar aquele vídeo muito ruim e transformar ele e fazer ele ficar a coisa mais linda, fazer ele ficar incrível. E na aula de hoje eu vou fazer algo que é muito legal. Eu vou te ensinar a como chegar naquele look de filme ou de série que você gosta. Eu vou te mostrar passo a passo como você faz para chegar nesse resultado. Se você se lembra bem, na primeira aula a gente falou sobre os pequenos detalhes durante a pré-produção e pós-produção que podem fazer o seu vídeo ficar muito melhor. Na segunda aula eu ensinei para vocês o famoso resolve na pós, onde a gente corrigiu ali um problema que aconteceu durante a captação. E se você ainda não assistiu essas aulas, volta agora e confere a aula 1 e 2 do Masterclass Color Grading. Bom, mas sem mais delongas, vamos aprender como você faz para que o seu vídeo tenha a cor ou o look do filme ou da série que você mais gosta. Eu vou mostrar aí para vocês que você pode pegar uma foto de referência e trabalhar em cima da sua imagem para transformar ela naquele visual, beleza? Confere aí! Bom pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente chega naquele visual de uma série ou de filme que a gente mais curte. E eu escolhi aí a série The Walking Dead, que é uma série que eu gosto. Peguei um frame aí, na verdade é um pôster de uma das temporadas da série e vou utilizar ele como referência para essa minha imagem aqui, de um clipe que eu gravei. Eu acho que ela tem um visual meio assim legal para chegar no resultado de Walking Dead. E aí eu vou mostrar para vocês todo esse processo para transformar essa imagem aqui nesse look aqui. Então a primeira coisa foi escolher uma imagem da série ou filme que eu gosto como referência, né? E aí eu coloquei ela aqui na minha timeline e na aba Color aqui eu também importei ela para minha galeria de estilos. Eu importei a imagem como uma estilo. Isso porque selecionando os dois clipes aqui que estão na timeline e indo nesse botãozinho aqui, eu tenho a opção aqui de escolher Selected Clips, né, os clipes selecionados, e ele vai me mostrar lado a lado os clipes que estão selecionados aqui, tá vendo? E aí eu consigo ir colorindo com essa referência. Já clicando nesse outro botão aqui, ele faz uma imagem split, né, um split aqui da imagem com uma estilo que eu selecionar, que no caso é essa aqui que eu selecionei. Então eu consigo andar aqui, ó, para um lado e para o outro, ou para cima e para baixo, para ter a referência da imagem, tá? Então, às vezes eu vou querer fazer essa referência, às vezes eu vou querer usar essa referência para poder fazer o tratamento, depende do tipo de tratamento que você está fazendo. Então, para começar, eu vou fazer os ajustes iniciais aqui na minha imagem, vou nomear aqui como log e eu vou começar ajustando através da minha ferramenta de log aqui essa imagem, tá ok? Eu vou puxar aqui um pouco para baixo os blacks e um pouco para cima os whites aqui, um pouco mais, aqui tá bom. E os meus médios eu vou puxar um pouquinho para baixo, que aqui tá ok. E aí eu posso fazer aqui no meu LR o ajuste do contraste, né, da parte entre Shadow e Midtone e no HR entre Midtone e Highlights. Eu faço esse ajuste aqui, se está atingindo muito mais as alterações que eu vou fazer aqui, se elas estão atingindo o quanto elas estão atingindo na latitude aqui das sombras e dos midtones e aqui dos midtones e dos highlights. Eu explico isso muito melhor no curso de forma bem aprofundada, como que essas ferramentas aqui funcionam e a diferença entre o log, as log wheels aqui, né, e as primary wheels. Vou puxar o meu LR aqui bem para baixo, ó. Um contraste bem alto ali na parte baixa. E por aqui tá bom. E o meu HR eu também vou puxar um pouquinho para baixo aqui, para subir um pouquinho ali, acho que aqui tá ok, um pouquinho menos, não, aqui tá ok, certo? Então eu já fiz aí o ajuste inicial da minha imagem e agora vamos partir para um próximo node de tratamento. Bom, eu vou criar um node paralelo aqui, porque tem uma questão nessa imagem aqui que é a seguinte, ó, eu vou botar ela aqui mais em tela cheia, vocês podem perceber que ela está um pouco fora de foco aqui nessa parte, né? E o foco ele está na verdade mais aqui no lago. Essa imagem, primeiro ela foi feita com uma lente anamórfica, tá? Na verdade uma anamorphic, né? Que é uma lente anamórfica adaptada, né? Uma lente normal adaptada para anamórfico. E o foco está mais aqui embaixo porque na imagem final nossa a gente colocou dois personagens aqui dentro da água e eles é o que importava para a imagem, né? Então eles que tinham que estar em foco.
Isso aqui era o teste que a gente estava fazendo antes de colocar os personagens ali e tal. Então o foco, a gente teve que testar o foco aqui nessa parte da imagem, tá? Então, para compensar um pouco aqui essa falta de nitidez ali, né, esse desfoque ali, eu vou jogar um MD aqui, ó, que é um Mid-Tones Detail. Jogar bem para cima aqui, uns 65, tá ok? E aí 100 e com, 100 e com. E ele também puxa um detalhe aqui na grama e tudo. E aí, se vocês repararem aqui, ó, na nossa referência, tá vendo? Essa graminha, ela é toda detalhadazinha, assim, até meio sharp demais, meio crispy, né? Que fala. Então, eu consegui trazer um pouco desse visual, aumentando aí o meu Mid-Tone Detail. Sem ele e com ele. Sem ele e com ele. Então, vou dar um nome aqui de MD e vou fazer mais um layer, que vão ser os meus ajustes secundários, tá ok? Vamos chamar aqui de Secondary Adjustments. Vou clicar aqui para organizar o gráfico. E aí nesses ajustes secundários aqui eu vou usar minhas Primary Wheels para melhorar um pouco, trazer um pouco mais de contraste, etc. nessa imagem aqui, ó. Baixar um pouco aqui, tô achando ela muito clara. E subir um pouquinho aqui, ó. Isso para a gente tentar se aproximar um pouco da luminância dessa imagem aqui, tá ok? Então sem e com. Tô trazendo mais contraste para ela, ó, deixando ela um pouco mais escura. E os highlights estão muito altos aqui, eu vou baixar esses highlights aqui um tanto, que aí já ficou legal, beleza? Então já temos um resultadozinho mais interessante aí na nossa imagem. Vocês podem ver que ainda está bem diferente, mas a gente vai chegar lá. Uma coisa legal aqui, a gente tem os pássaros, né, na coisa, e aqui eu tenho dois paragliders aqui voando, né, parapente, voando aqui na área de treino. É um lugar onde tem uma área de treino de voo, mas eu também tenho um pássarozinho aqui, ó. Dando continuidade agora, vou criar aqui mais um node aqui, tá? Na verdade eu vou criar dois nodes, um paralelo aqui a ele. Primeiro eu vou dar o nome de White Balance e o segundo vamos chamar de Adjustment Hue. Pronto. Aí nesse primeiro node aqui do White Balance, fazer aqui um ajuste de branco, puxar o meu verde um pouquinho aqui, meu magenta, né, na verdade. E vou puxar mais para o quente ainda, vou deixar bem quente aqui essa imagem, certo? E depois no Hue também vou puxar aqui no Hue versus Saturation, vou puxar um pouquinho aqui no amarelo aqui, ó. Por aqui mais ou menos. Até aqui tá ok. Puxar um pouco para cima aqui. Depois eu vou acabar reajustando isso aqui provavelmente. Acho que aqui tá ok. Então 100, vamos para cá 100 e com, 100 e com, 100 e com. Aqui na graminha verde, ó, tá vendo? Ela tá menos verde, mais verde, menos verde, mais verde. E o White Balance, que claro, né, mudou bastante, deixou bem mais quente a minha imagem. Bom, agora comparando aqui as duas imagens, você pode ver, claro, que a minha imagem tá muito mais saturada, né? E aí eu vou criar mais um node aqui, vou chamar ele de contraste e saturação. E nesse node aqui eu vou controlar, eu vou tirar um tanto dessa saturação aqui, até ela ficar bem mais morta aqui, acho que em 26, por aí, 25 vai estar bom, ó. E aí agora a gente já tem uma coisa muito mais parecida, né? Então puxei bastante a saturação para baixo e vou aumentar um pouquinho mais o meu contraste. Acho que ainda está faltando um pouco. Porque essa imagem é um pouquinho flat, mas ver se eu aumentar um pouquinho o contraste. Deixa eu ver aqui. Que fica um pouco mais parecida, talvez não. Que posso deixar sem esse contraste aqui, só diminuindo aí, cortando a saturação da minha imagem. Então vamos chamar só de saturação. Certo, mas agora a maior diferença aqui entre as nossas duas imagens, né, é o céu. O meu take aqui original tem um céu bem branco, sem muita graça, e aqui eu tenho várias nuvens, dando um visual maneiro, uma coisa meio agressiva.
Então, o que a gente vai fazer é utilizar uma técnica chamada Sky Replacement, que é trocar o céu, né? Traduzido para o português é simplesmente trocar o céu. A gente vai pegar uma imagem de outro céu aqui. Eu fui no Stock Footage, peguei aqui uma imagem qualquer de céu, vou arrastá-la aqui para minha timeline e vou botar ela por baixo do meu take, que agora eu vou cortar aqui no meu take uma máscara para poder aparecer o céu atrás. Aí na minha aba de color aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é adicionar um canal alfa, né, a transparência para a nossa imagem. Aqui na verdade já está adicionado, ó, tem essa bolinha azul, eu vou remover ela para mostrar para vocês. Ó. Clica com o botão direito na área de Nodes, adicionar canal alfa ou Add Alpha Output. E aí ele vai criar esse quadradinho azul, que significa que agora eu posso ligar aqui as partes azuis, né, as saídas azuis dos meus nodes, que eles vão ter uma transparência se tiver uma máscara, certo? É claro que eu não vou ficar aqui horas fazendo uma máscara, então já deixei a máscara pronta, vou criar um novo node aqui e colar a máscara que eu criei, explicando ela para vocês. Bom, vou dar um zoom aqui, vocês podem até aumentar a tela, vocês podem ver aí, ó, que eu fiz uma máscara em volta do terreno aqui, cortando a imagem, e tem uma segunda máscara aqui, tá? Essas máscaras, elas são em adição uma da outra, ó. A máscara aqui no DaVinci se chama Power Window, tá? É nesse botão aqui, ó, clicou, a gente tem uma Power Window, eu desenhei uma Power Window de modo curva, que você desenha ela. Você tem umas opções de softness, né, que é o quanto ela vai ser soft para dentro e para fora. E eu desenhei essa segunda máscara e marquei essa opção aqui para ela ser adicional. Ó. Eu vou ativar aqui a minha transparência, arrastando, né, do meu canal alfa. E aí percebam que as nuvens do fundo aqui já apareceram, tá vendo? E se eu desmarcar essa aqui, ó, ela aparece por inteiro, né? Tanto nessa parte da imagem quanto no restante. Só que eu quis que nesse pedaço da imagem aqui, as nuvens que eu coloquei de fundo não aparecessem tanto. Então eu fiz uma máscara e aí aqui eu tenho o céu original. Inclusive você pode ver aqui, ó, o pássaro do céu original. Se eu desmarcar, ele some porque está aparecendo essa imagem aqui de fundo, a das nuvens. Se eu marco essa opção aqui, ele exclui essa máscara que eu criei da máscara de cima, né? Dessa outra máscara aqui, opa, ao contrário, essa aqui dessa. Ele vai excluir essa máscara dessa máscara, tá ok? Bom, a segunda coisa que eu fiz foi vir aqui na aba de Qualifier, né? Escolher a opção Qualifier 3D, e aí eu fui desenhando aqui os pedaços do céu que eu queria que ele removesse, e aí ele vai e age removendo as cores, todas essas cores aqui, ó, que eu selecionei, ele vai remover, vai deixar transparente dentro máscara que eu limitei aqui, dentro desse espaço que eu limitei pela máscara. A última coisa foi vir aqui na aba de Key e inverter a máscara, né? Originalmente ela ficaria assim, eu fiz a inversão da máscara para ele cortar só o meu céu. Então, sem a máscara e com a máscara. Tá ok? Vou aumentar aqui para vocês verem. Sem o céu original, né? E com. Sem e com. Percebam que aquela outra máscara que eu desenhei aqui, ó, ela vai dando um degradê para dentro e tal. E aí, bem legal o resultado, tá? Os nossos carinhos continuaram aqui ainda um pouco na imagem, bem legal também. E agora, o que eu vou fazer é dar continuidade, tratar as minhas nuvens e minha imagem como uma coisa só, que a gente possa chegar no resultado final. Para dar continuidade, o que eu vou fazer é unir esses dois clipes, a nuvem e o meu clipe que eu fiz a máscara, num clipe só. Assim, o tratamento que a gente fizer vai atingir tanto a nuvem quanto a parte da imagem original. Isso funciona mais ou menos como um nest lá no Premiere, né? Então eu venho aqui no Edit, vou selecionar os dois clipes e criar um New Compound Clip aqui, ó. E agora ele virou um clipe só. Se eu quiser ver o conteúdo que está aqui dentro, eu posso clicar com o botão direito e Open in Timeline, que ele vai abrir aqui a timeline do Compound Clip, né? Onde tem os dois clipes. Se eu for aqui na aba de Color, a gente vai ver que tem a nuvem e o clipe original com os tratamentos que a gente fez. E voltando aqui na aba Edit, eu posso fechar isso aqui e continuar na minha timeline original, onde eu tinha o meu clipe de referência e o Compound Clip. Agora vocês podem ver aqui que não tem ainda nenhum tratamento nele, mas por dentro dele tem todos os tratamentos que a gente fez. De volta na aba Color, o que eu vou fazer agora é adicionar um Film Convert. Esse plugin tem como objetivo emular algumas películas de filme. O DaVinci tem aqui nele o Film Grain, que já vem no próprio DaVinci, mas eu prefiro utilizar esse plugin externo, que ele é bem melhor, bem mais completo. Então vou puxar aqui o Film Convert para minha imagem e vou fazer algumas configurações. Bom, de cara, eu vou selecionar aqui para a gente ter a referência. Deixa eu fechar aqui para ficar maior. De cara a gente pode ver que aqui a gente tem vários filmes stocks aqui, né, para escolher. E aí
Vou passando aqui, vou ver um que seja mais próximo. Acho que esse Ast aqui está bem próximo, bem interessante. Aí tem uma série de alguns em preto e branco. E mais alguns aqui. O Portra também, mas eu acho que o Ast está mais na pegada. E aí a gente tem aqui alguns controles também, como o filme chroma, o quanto isso vai afetar a nossa imagem, né? 0, você não tem nada do filme chroma, você só vai usar a luminância e o grão. Ou você pode ir colocando aqui, adicionando mais ou menos filme chroma. Eu não vou botar no máximo não, mas vou botar aqui mais para cima, acho que aqui tá legal. E a luminância, que ó, tá dando bastante contraste, né? E eu vou tirar aqui, vou botar um pouquinho menos, acho que aqui, por aqui tá bom. Vou ajustar aqui, tá ok. Tá certo? E aí aqui a gente tem o film size, que é o tipo de grão que a gente vai usar, né? Tem Super 16, 35mm, Super 8, tem vários tipos. Essa série é gravada em Super 16, então eu vou tentar emular isso escolhendo a opção Super 16 mesmo. E ele entra aqui o preset do grão, né? A intensidade, etc. Mas, se vocês repararem aqui, ó, a nossa imagem ficou bem, ó, sem e com. Ela perdeu bastante nitidez. Isso porque alguns tipos de grão, eles entregam mais nitidez, ele acaba deixando a sua imagem mais nítida e outros acabam deixando a sua imagem menos nítida. O Super 16, por exemplo, é um grão que traz um soft na imagem. Isso é bem legal e interessante. Só que aqui foi demais, né? A gente pode ver aqui, ó, que eu tenho a opção de Grain Softness e eu posso remover. Então eu quero só o soft do próprio grão. Eu não vou deixar um soft a mais, tá vendo? Eu posso botar a mais ou a menos. Eu vou deixar em 0. Eu não quero que esse grão traga tanto softness assim. Ele vai simplesmente, o próprio grão já vai dar um visual um pouco mais soft para minha imagem. E aí comparando aqui, ó, eu vou botar os dois em tela cheia aqui. Posso perceber que o grão aqui é bem pesado, né? Principalmente nas altas. Então eu vou dar uma aumentadinha aqui no meu tamanho do grão e na minha saturação, um pouquinho, pouca coisa. E aí a gente já ficou com um resultado um pouco mais parecido, ó. Basta observar aqui o grão nas altas, ficou bem mais legal. Outra coisa legal que esse plugin tem é que aqui embaixo a gente tem um controle do grão, se ele vai ter mais intensidade nas sombras, ou entre as sombras e os tons médios, ou nos tons médios, entre os tons médios e os highlights, as altas, ou mais grão nas altas. Você pode controlar a quantidade de grão que vai ter, ó. Se eu aumentar aqui, vocês vão ver que vai ter bem mais grão aqui, ó, na parte alta da imagem, tá vendo? Influenciou um pouco nas médias, mas muito mais nas altas. E outra coisa que você pode fazer é dizer aqui para o Film Convert qual é a câmera que você está utilizando, a marca, a câmera e o espaço de cor que você utilizou para gravar e etc, que ele vai aplicar aí todo o tratamento dele baseado na ciência de cores daquela câmera. Eles vão fazendo vários pacotes, você entra no site, tem uma dezena de pacotes lá de cada câmera. Eu prefiro aplicar o Film Convert sempre no final do meu tratamento, tá? Então, como ele vai estar lá no final, eu considero que ele vai estar em Standard sRGB mesmo e deixo em modo Default e aí eu faço os ajustes que forem necessários para chegar no resultado que eu quero. Mas você pode aplicar ele no início do tratamento, sendo o primeiro node, e aí você vai dizer para ele, ó, essa imagem aqui está vindo de uma Blackmagic em modo tal, gravado com tal câmera e tal, e ele vai tratar, ele vai fazer a emulação do filme feito para aquela câmera naquela situação. Mas voltando aqui ao nosso tratamento, vamos tentar chegar mais próximo desse look. Selecionando agora aqui os dois, a gente pode ver que está um pouquinho distante ainda e tem alguns ajustes que a gente pode fazer, certo? Eu vou nomear aqui, Film Convert. Então eu vou adicionar um node anterior a esse aqui para a gente fazer uma espécie de uma máscara aqui, gerando uma vinheta aqui, tá? Eu tô achando que essa imagem aqui ela é um pouco mais escurinha dos lados. E aí eu vou simular isso na nossa imagem. Eu já deixei essa máscara também preparada, só vou colar ela aqui, tá? Mas foi uma máscara bem simples que eu fiz aqui, ó, uma Power Window, tá ok? Grande, certo? E o que eu fiz foi baixar aqui um pouco os tons médios e o ganho e subir um pouquinho o lift para dar essa vinheta aqui na imagem, ó. Tá vendo? Já ficou um pouco mais parecida também com a original. Certo, eu vou adicionar mais um node agora aqui antes dos tratamentos que eu já fiz. Perceba que eu estou adicionando antes porque eu já tenho aqui o Film Convert no final e agora eu vou fazendo ajuste para que a minha imagem atinja o resultado que eu quero, tá? Vou chamar aqui, vai ser minha camada de terceiro ajuste, né? A gente já fez outras duas dentro do clipe. E aí eu vou fazer alguns ajustes aqui nas minhas primárias, nas minhas log wheels aqui.
Primeiro eu vou puxar o gama para mais quente aqui. Acho que aqui tá bom. E ó, já ficou bem mais parecido, tá vendo? Reparem aqui no céu também, ó, tava bem cinza e branco, né? Agora já tá ficando mais quentinho. E nesse mesmo Node, eu também vou fazer uns ajustes aqui na minha log wheel para ajustar as minhas sombras e os meus highlights aqui, ó. O meu highlight eu vou puxar um pouquinho para cima aqui. E aqui tá ok, um pouquinho mais para cá. E acho que aqui tá certo. A gente já tem uma coisa mais amareladinha, mais parecida com o original. Percebam que durante todo o tratamento a gente vai e volta em alguns visuais, aí parece que a gente está saindo um pouco, mas a gente tem que ter uma visão lá na frente do que aonde a gente está chegando, né? Olhando para as duas imagens. E claro que a gente sempre também tem que observar aqui tanto o Parade quanto o Waveform aqui para a gente perceber direitinho o que a gente está fazendo. Então vou fazer um ajuste aqui nas minhas sombras também, tá? Vou puxar um pouquinho aqui. Certo, e mais pro quente, que aqui. E aí já ficou uma sombra mais quentinha, como tá aqui, né? Um pouquinho puxado pro quente. Já temos um visual bem mais próximo agora, ó. Bem mais próximo. Só que eu tô achando que a minha imagem tá um pouco saturada demais e um pouco de highlight demais também. Então eu vou puxar o meu highlight um pouco para baixo. Aqui tá bom. Então, antes e depois. Ficou mais parecido ainda. E a minha saturação também dá para puxar aqui. Acho que eu vou botar um 40 de saturação. Então, antes e depois. Agora sim, um resultado bem próximo, né, gente? Só que as minhas nuvens ainda estão bastante diferentes aqui. E a gente tem um glow também nessas nuvens aqui, ó, tá vendo? A gente precisa consertar isso. Então, o que eu vou fazer agora é voltar aqui, abrir a minha timeline, né, o meu clipe numa timeline. E primeiro eu vou reajustar aqui a posição da minha nuvem. Lembro que tem uma parte na imagem que ela está bem mais escura ali, um pouco mais claro do outro lado, mais parecido com a original, tá? Vou colocar mais ou menos aqui. E aí eu pego essa parte aqui escura para ficar mais parecida com a minha referência, né? Então, agora voltando aqui para a timeline original, eu tenho, ó, uma nuvem que é bem mais parecida, tá vendo? Aqui tem uma parte escura e tal, a minha nuvem agora tá pegando essa parte, certo? E a segunda coisa que eu vou fazer é criar alguns ajustes aqui. Primeiro, uma glow, que a gente pode perceber que aqui tem, ó, uma glow bem forte, né? Passando aqui das altas. E ajustar a minha nuvem para ela ficar numa cor mais parecida com aquela ali, tá? E aí eu vou fazer mais dois pequenos ajustes aqui. O primeiro é igualar a cor das minhas sombras aqui, tá? E para isso eu vou ter que entrar nesse clipe aqui originalmente, certo? Da nuvem, vou ter que tratar a nuvem apenas e depois adicionar um efeito de glow. E aí para tratar a minha nuvem, eu vou abrir aqui no Edit o meu Compound Node, certo? Vou abrir a timeline dele e vou vir na aba Color aqui e poder fazer o tratamento só na nuvem. Aí vem uma parte um pouquinho chata porque eu tenho que ficar indo e voltando para ver os resultados, tá? Eu tenho que vir aqui na minha timeline do TWD e observar aqui o que eu preciso fazer, voltar lá e fazer o ajuste e ver se está ficando bom, tá? Então acho que tem que puxar um pouco para o verde aqui e fazer alguns ajustes de leve na nuvem. Vou aqui na minha Edit, abro o meu Compound Clip e vou fazer esses ajustes aqui. Para fazer os ajustes, eu vou usar aqui minha aba Log, tá? Então eu vou puxar aqui um tanto para quente, meus midtones também, meus highlights também. E acho que aqui vou dar uma conferida como tá. Vou aqui no TWD Look novamente, e aí eu posso observar aqui que a nuvem já ficou um pouco mais parecida, mas ainda falta bastante, tá? Opa! Bom, vou voltar aqui no meu Edit, vou lá no meu Compound Clip de novo e vou continuar modificando a minha nuvem, tá? Puxar minhas shadows bem para quentão. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tá ok. Acho que aqui tá ok. Tira um pouquinho aqui. Acho que tá certo aqui. E aí eu fiz aqui o ajuste das sombras. Vou lá, de novo vou conferir como tá.
certo? A gente pode ver que a sombra agora já ficou mais próxima. Então a gente precisa entender que quando a gente está mexendo aqui, né, no Compound Clip, a gente está vendo uma coisa, mas a gente tem que lembrar que tem outros efeitos lá do filme Convert, os ajustes que eu fiz e tudo sendo aplicados em cima dessa nuvem aqui. Então a gente tem que ir lá fazer a conferência, tá? Os midtones também acho que ainda está um pouco fora. Vou puxar aqui. Aqui já ficou melhor. Os highlights também. Deixa eu ver. Aqui. Bem quente. E aí eu vou aqui e vou conferir. E aí aqui na conferência eu percebo que já está bem mais próximo, né? A minha nuvem ali. Vou fazer mais uns ajustes aqui, que é puxar um pouquinho a temperatura. Opa, estou mexendo no lugar errado aqui. Vou puxar um pouquinho a temperatura e o meu tint para esverdear bastante, porque o que eu estou percebendo é que lá está faltando esse verde aqui, ó, que tem nas nuvens, tá? Vou aqui. Aqui tá bom, acho que aqui tá ok. Acho que vai ficar bem mais parecido agora. Percebam que aqui, né, tá bem verde e tal, mas no resultado final, olha lá, ó, a gente já tem uma nuvem bem mais verdinha agora aqui, ó, bem mais parecido com o original aqui do TWD. Um pouquinho saturado ainda demais, vou voltar aqui. Tirar um pouquinho da saturação. Acho que agora tá legal. Bem menos saturadinho. Acho que temos aí um resultado interessante. Deixa eu voltar para cá. E é isso. Acho que agora a nuvem já está bem próxima mesmo, bem legal. Para finalizar o nosso look, vou adicionar uma glow, né? A gente pode ver aqui que tem essa glow aqui em volta das altas aqui. Eu vou puxar mais um node aqui, ó, antes, né, de tudo. Vou clicar com o meu botão direito aqui, vou nomear como glow e vou criar uma máscara aqui para pegar só mais essa parte do céu, tá? Eu já deixei aqui salva essa máscara. Só pegando mais a parte de cima, ela até invade um pouco aqui, mas bem pouco, tá? E vou aplicar o OpenFX chamado Glow, certo? Que ele é padrão aqui do próprio DaVinci, ele vem com o DaVinci. Adicionei aqui, certo? E agora, nos controles aqui, a gente pode selecionar a opção de Output Glow Alone, que a gente vai ver a Glow, né? O que está sendo selecionado para gerar Glow e o quanto que essa Glow está soft ou não, tá ok? E aí eu vou controlar aqui os parâmetros para chegar no que eu quero. No final eu volto para o Glow Image aqui para a gente ter o resultado. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar aqui uma corzinha mais amarela, tá? Acho que vai ter mais a ver com a imagem original. Então selecionei aqui o meu amarelo e agora eu vou fazer alguns controles aqui da minha Glow, certo? Diminuir um pouco isso aqui. Vou diminuir bastante o meu spread aqui, até zerar ele, deixar ele bem seco mesmo, sem espalhar, tá vendo? Ó? Ele espalha, aqui não. E aí vou mudar aqui os meus parâmetros de vermelho dos meus canais, né? Vermelho, verde e azul. Aí eu volto aqui para minha imagem, né? O modo de imagem fica mais fácil de eu ver, ó, se eu estou avermelhando ou deixando mais verde, por aí vai. Vou puxar aqui para cima, acho que aqui tá bom. Vou diminuir aqui o do canal verde, ó. Minha Glow. Tá ok aqui. E vou diminuir bastante o do azul. Acho que tá legal. Vou diminuir o brilho, tá muito forte, ó. Tá? Vou passar ele bem para baixo aqui. Por aqui assim tá bom. E vou aumentar a opacidade, tá certo? Ó, posso diminuir ou aumentar, que é como se fosse um merge com a imagem original, né? Então eu vou aumentar aqui minha opacidade. Mais ou menos por aqui tá bom. Tá certo, acho que aí tá legal. Então, sem o Glow
e com o glow, sem o glow e com o glow. Bom, pessoal, depois de adicionar glow, uma coisa que a gente pode perceber é que ficou quase indistinguível aqui algumas partes da nuvem, tá vendo? Ficou um brancão assim, e aqui tem bastante detalhe das nuvens, coisa que no meu acabou sumindo com a glow. Então o que eu vou fazer é voltar aqui dentro do meu Compound Clip, lá no meu clipe original, vou aqui no meus ajustes secundários e vou fazer um ajuste nos meus highlights, tá? Para eu revelar um pouco mais das nuvens. Percebam que eu vou fazer um ajuste na minha imagem e não na nuvem, e isso vai afetar a nuvem, porque quando eu ajusto a minha imagem, consequentemente eu estou ajustando a máscara que eu fiz aqui do Sky Replacement, tá? Então eu vou diminuir aqui o meu highlight, tá? Um pouco aqui e vou dar uma conferida aqui, ó. Eu já revelei um pouco mais da nuvem aqui, mas eu quero revelar bem mais, então eu vou puxar bastante para baixo, tá? Vou comprimir ele mesmo aqui, não tem problema. Pronto, puxei bastante meu highlight para baixo. E agora, ó, temos muito mais das nuvens aqui revelado. E aí ficou muito mais parecido com o original. Tá vendo aí? Deixa eu aumentar aqui. Ó, agora sim, ó, as sombras bem mais parecidas. A gente tem aqui um esverdeadinho em algumas partes. E a glow aí agindo bem legal na imagem, ó, sem a glow e com a glow, sem a glow e com a glow. Bom, pessoal, então eu cheguei nesse resultado aí que ele tá próximo, ele tá bem parecido, mas tem algumas coisas que ainda ficaram bem erradas aqui, tipo o céu, ele tá bem amarelado com um tom meio esverdeado aqui nessa parte, então eu preciso ajustar isso. Tem até um certo tom esverdeado em alguns pedaços aqui da imagem, mas é mais pela compressão mesmo. E o céu também aqui, né, ele é bem mais branco nas partes aqui neutras, então ficou com esse resultado aí que tá legal, mas ainda não tá perfeito. Eu vou fazer uns ajustes para finalizar isso aqui. Bom, a primeira coisa, eu vou aqui nesse node do Third Adjustment aqui do meu clipe e vou matar um pouco dessa saturação através das curvas aqui de luminância e saturação. Então eu vou criar aqui alguns pontos, ó, e vou tirar a saturação das partes claras da minha imagem, tá? Então eu vou descer aqui a saturação das partes claras da minha imagem para a gente ficar sem saturação nessas partes, beleza? Ó, eu vou cortar a saturação do que é claro aqui, então, antes e depois. Antes e depois. Tá vendo? Tô cortando a saturação daquela parte ali. Bom, então fiz mais alguns ajustes aqui, removi essa saturação, mas ainda tem esse verde aqui e tal, que eu também quero remover. Então, eu vou aqui na minha timeline e vou abrir o meu clipe aqui, e vou mexer lá nas nuvens, diretamente aqui nas nuvens, tá vendo? Ficou bem verdão aqui. Então vou puxar aqui os meus highlights para tentar tirar um pouco disso, ó. Vou puxar meus highlights para cá. Tá vendo? E aí eu vou aqui no meu luminância versus saturação também, vou selecionar aqui essas partes. Vou pegar aqui essa parte da imagem, tá? Vou tentar achar aqui esse ponto mais ou menos, então é mais ou menos aqui. E vou tirar a saturação também, ó, para não ficar aquele esverdeadão lá exagerado. Vou puxar bem para cá. Acho que esse ponto aqui também pode vir mais para cá. Acho que aqui já ficamos com um resultado legal. Então a gente chegou nesse resultado aí, ó. E agora muito mais parecido, né? Ficou bem mais legal, bem mais próximo. Revelou mais das nuvens aqui, ó. Então como estava antes, verdão, né? Com amarelo. Como ficou depois, ó, bem mais parecido. Ainda acho que diminui mais um pouco a saturação aqui. Acho que agora ficou mais legal, ficou mais parecido ainda, removendo um pouco mais de saturação. Talvez não tanto, acho que ainda dá para botar um pouquinho mais, 35 aqui. E aí agora sim, o resultado mais legal, mais parecidão, ó, a parte branca aqui das nuvens, mais parecido. Acho que ficamos com um resultado aí bem legal, bem mais próximo, né? Claro que trabalhar essa imagem aqui com cuidado e etc, com muito mais tempo, a gente vai chegar no resultado cada vez mais próximo. Mas para nossa aula aqui, o resultado ficou bem ok, ficou bem legal, bem próximo, tá? E agora a gente vai ver como fazer isso lá no Adobe Premiere, utilizando o Lumetri. Estamos aqui agora no Premiere e a ideia aqui é a gente reproduzir o que a gente fez no DaVinci
porém aqui no Premiere, né, utilizando o Lumetri e as ferramentas dele. A gente vai perceber que a gente tem um pouco mais de dificuldade, algumas ferramentas não são tão precisas, a gente não vai conseguir chegar a resultados provavelmente tão bons quanto no DaVinci, porém dá muito bem para chegar em bons resultados, em resultados profissionais utilizando o Premiere também. Eu também não vou ficar me prolongando nos detalhes, porque a gente já viu como que a gente deve fazer lá no DaVinci, os detalhes, e meio que o processo é o mesmo. Então eu aqui vou tentar fazer um pouco mais rápido, vou tentar cortar algumas partes. De cara aqui eu já coloquei na timeline o nosso clipe e as nuvens aqui por baixo, né, que a gente sabe que vão ficar por trás. Eu vou aumentar o tamanho das nuvens aqui, né, aqui nas propriedades dela. Vou deixar ela maior aqui para ocupar a tela inteira e também vou mudar aqui a posição dela, tá? Pra gente chegar numa posição legal, onde ela vai ficar legal na parte de trás ali da imagem, tá ok? Eu acho que o melhor jeito de ajustar isso é podendo ver como que ela tá por trás, né? E aí vem a primeira coisa que a gente vai fazer, que é criar a máscara e fazer aquele recorte aqui com algum tipo de key, né? Eu já deixei essa máscara pronta aqui, eu vou colar a máscara aqui, mas antes eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso no Premiere. Para fazer esse recorte, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar um efeito, né? Se chama Ultra Key, que ele é uma ferramenta de cortar a parte, né? Fazer keys, né? Fazer máscaras na imagem. Então eu posso remover aqui, opa, eu adicionei uma máscara aqui, eu posso remover aqui, ó, clicando só o verde, por exemplo, da minha imagem. Então ele está fazendo uma remoção aqui do verde, está mostrando o que está por trás, tá vendo? Ou eu posso fazer a do céu, que é exatamente o que eu quero. Só que, claro, a gente tem aqui uma série de ajustes, né, que vão refinando essa máscara aí nos detalhes, até que a gente consiga cortar exatamente ali o céu. E além disso, eu vou criar uma máscara no Ultra Key aqui, ó, que eu vou desenhar, que nem a gente fez lá no DaVinci. Eu vou desenhar essa máscara para cortar somente a parte do céu, para o Ultra Key agir somente dentro dessa máscara aqui. Só que eu já deixei isso tudo pronto, não vou perder tempo agora aqui refazendo tudo isso, beleza? Então eu vou colar aqui o tratamento que eu já deixei pronto e agora sim a gente está vendo a parte de trás ali. Então, ó, sem e com, sem e com. Aqui a máscara que eu desenhei, fiz aquela parte que não vai, a gente vai ficar com o céu original nesse pedaço aqui da imagem, por aí vai. Desenha a máscara e agora a gente pode reposicionar melhor aqui o céu, tentar trazer ele para um ponto melhor da imagem. Acho que aqui fica legal, fica numa posição legal, aparecendo uma parte maneira do céu ali, as sombras e por aí vai. Vamos descer um pouquinho aqui, acho que aqui tá legal. Bom, feito isso, ainda acho que posso ajustar essa máscara aqui um pouquinho mais para baixo aqui também, que ela ficou um pouquinho para cima. Deixa eu descer ela um pouquinho mais aqui. Vou pegar um pouco menos as nuvens e tentar tirar um pouco desse céu azul ali, ó. Bom, tá aqui tudo ajustadinho, a gente cortou a máscara, o céu tá bonito aqui. Fiz uns ajustes nos detalhes da máscara e tal, expansão, a suavidade e os ajustes aqui no Mate do Ultra Key para poder chegar nesse resultado aí. Então, sem e com, sem e com. Ficou bem legal. Para dar continuidade agora aqui, o que a gente precisa fazer é colocar nossa imagem de referência, que está aqui na timeline, lado a lado com essa. E aí, para fazer isso, aqui no Premiere, a gente vai clicar aqui na parte do Program, né, aqui na janela principal, com o botão direito, e o Display Mode, ou modo de apresentação aí, a gente vai colocar, em vez de Composite Video, a gente vai botar em Comparison View, ou modo de comparação. Quando eu clicar aqui, vai aparecer a referência, que é a timeline. Então, se eu tenho aqui uma dezena de clipes, eu vou passando aqui e eu vou vendo todos esses clipes. E aí eu posso, por exemplo, botar minha régua aqui, né, a cabeça aqui, minha agulha aqui nessa parte, ver o tempo, ó, 34 segundos. Então eu sei que lá pelo 34 tá aquele clipe. Então eu já ajusto aqui, que é a minha referência, e o current, que é onde eu tô, né, com a minha agulha. E aí eu coloco aqui minha agulha onde eu vou fazer o tratamento, seleciono o clipe e ele me mostra o clipe que eu tô tratando. Então, se eu faço uma alteração aqui, ó, eu vou vendo ali a alteração e ao mesmo tempo eu tenho a referência aqui do lado. Eu também posso mudar essa referência aqui para vertical, né, um split vertical e um split horizontal, né. Tirei aqui a saturação e vou puxar as minhas shadows também mais para o quentinho aqui, ó, para influenciar lá no céu, principalmente na parte do céu. Agora, para dar continuidade, eu vou adicionar aqui um Adjustment Layer, né, e vou aplicar nele o Film Convert, que nem a gente aplicou lá no DaVinci. Então vou aqui em Efeitos, Film Convert e vou adicionar ele aqui. Eu coloquei o meu Effect Controls aqui nessa parte para eu conseguir ver ele por inteiro, ficar mais fácil
de ter o controle do Film Convert. O primeiro Film Stock, né, que a gente colocou lá o AST 100, certo? Ficou mais parecido ali com o look do Walking Dead. Vou zerar aqui o meu Chroma e o meu Luma e vou ajustar eles para chegar no resultado que eu quero. Também vou trocar o meu Film Size aqui para Super 16, que foi o que a gente usou lá. Aí outra coisa que eu fiz é zerar o Softness, né? Porque eu não quero que dê mais soft na imagem ainda do que ela já tá, porque ela foi gravada já com esse pseudo-anamórfico e por aí vai. E vou fazer o ajuste aqui no Film Chroma e no Film Luma. Então vou subir aqui o Film Chroma, certo? Por aqui assim tá bom, vou botar 40 aqui e uns 35. Acho que aqui já ficou legal, ficou um pouquinho exagerado, vou diminuir o Film Luma aqui um pouquinho. E agora eu vou fazer um ajuste aqui na imagem original, os ajustes aqui no Lumetri ainda para puxar um pouquinho mais o contraste, sombra e por aí vai. Então vou pegar aqui as minhas shadows, vou subir um pouquinho, tô achando elas baixas, e também o meu white um pouquinho, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que aqui ficou legal. Saturação tá legal também. Agora eu vou voltar aqui no meu Film Convert, vou baixar um pouquinho os midtones, deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó, mais contrastado. Uma imagem mais legal, e eu tenho que ajustar as nuvens para chegar nesse tom aqui. Então vou voltar aqui para o Display Mode normal. E aí em tela cheia aí, ó, o resultado como é que tá ficando, a gente já tá chegando bem perto. Então para fazer o ajuste aqui das nuvens, eu vou selecionar o meu clipe de nuvens aqui, vou voltar para o Comparison View e vou fazer alguns ajustes no Lumetri da minha nuvem para tentar chegar nesse resultado aqui. Então, selecionando aqui as minhas nuvens, eu vou fazer alguns ajustes aqui de exposição, contraste, etc. Puxar um pouquinho o contraste para cima. Opa, acho que foi demais. E aí esses ajustes eles vão pegando só nas minhas nuvens lá atrás, né? Vocês estão vendo ali que esse ajuste não pega na imagem inteira. Eu estou fazendo ele só nas nuvens. Posso subir um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui também. E baixar o black um pouquinho. Bom, aqui já está bem legal, sem e com, sem e com. Os ajustes bem finos, né, para essas nuvens ficarem mais parecidas com as nuvens originais. Só que a cor ainda está bem diferente. Então vou aqui no meu Color Use and Match e vou começar a fazer também mais alguns ajustes. A gente já tinha feito aqui nos midtones, mas agora a gente vai fazer nas shadows, highlights, para chegar lá. Bom, eu vou puxar minha shadow um pouquinho menos, né, que ficou bem exagerada ali. Deixar ela aqui mais no amarelinho. Vou puxar minha shadow, não, desculpa, meu midtone. Vou puxar minha shadow também para o amarelinho, ó. Certo? E os meus highlights, vou dar uma esquentadinha de leve aqui. Então, sem e com, sem e com. Percebam como é que já ficou bem mais amareladinho, meio verde, meio amareladinho que nem o original, né? Já está bem mais perto. Também dá para dar uns ajustes aqui, ó. Eu vou subir a sombra, que ficou muito escura, tá? Vou subir o médio um pouquinho e vou subir o highlight um pouquinho, para ele ficar mais lá em cima. Acho que aqui já ficou mais legal. Pode deixar um pouquinho mais amarelado. Sombras também. E o highlight esquentar um pouquinho mais, não tanto, exagerei. Acho que aqui tá bem legal, já tá bem mais parecido o céu. Vou mostrar para vocês aqui, vou tirar o Display Mode. Vamos para a tela cheia. E aí agora o céu já tá bem mais próximo um do outro, né? Dá para fazer alguns ajustes finos, mas já estamos chegando num resultado legal. Eu vou aqui na minha parte de curvas e vou gerar uma curva de contraste aqui mais pesado, né, para o céu, para destacar mais ele. Vou dar um ajuste aqui de leve, voltar o highlight aqui que ficou baixo. Acho que aqui, por aqui tá legal. Essa barriguinha aqui um pouquinho mais para baixo. Aqui tá bom. Sem e com, sem e com, sem e com. Ficou bem mais marcado as partes escuras, bem mais parecido ali com o original. Só que a parte escura aqui está muito saturada também. Então eu vou aqui no meu Lume versus Sat e vou fazer uma modificação nele para tirar um pouco a saturação da parte escura da imagem, tá? Vou marcar um ponto aqui e vou descer a saturação aqui, ó. Então sem e com, sem
e com. Vou remover um pouco da saturação da parte escura da imagem. Nada de exagerado, é só um toque. Bom, pessoal, agora para a gente fazer os ajustes finais, a gente vê que a minha imagem está bem saturada, bem um pouquinho diferente ainda. Eu vou fazer mais alguns ajustes aqui na aba de Creative e do Color Wheels and Match, tá? Então eu vou aqui para o meu clipe, certo? Aqui eu estava no pássaro, agora eu vou aqui na parte do meu clipe. Já vou fazer um ajustezinho aqui que é puxar as minhas shadows mais para o quente aqui um pouco. E eu vou diminuir o meu Vibrance e a minha saturação, né? Para chegar naquele resultado mais dessaturado que tem aqui, né? No The Walking Dead. Então eu vou diminuir aqui o Vibrance um bom tanto. E a saturação também bastante, para ele ficar bem dessaturado, tá? Acho que aqui já tá legal o resultado aqui, dá para dar um pouquinho menos de saturação. E lembrando que a imagem tá um pouquinho borrada, né, por causa do anamorphic, e o foco tá mais aqui, a gente vai aumentar um pouquinho a nitidez, né, o sharpen aqui, eu vou dar um pouco mais de nitidez na imagem. Agora sim, o resultado já tá bem mais próximo do Walking Dead, né? Agora não está mais aquele saturado nem nada. Acho que a gente pode fazer uns ajustes nas curvas para o verde aqui da graminha e tal ficar um pouquinho mais verde, mais parecido com o do Walking Dead aqui. Então eu vou aqui na minha parte de Curves e vou fazer mais alguns ajustes. Esse aqui é o do pássaro e esse aqui é o do meu clipe. Vou fazer um pouquinho de ajuste aqui no meu contraste, utilizando aqui a curva. Subir de leve, descer um pouquinho os meus médios aqui, para dar um pouquinho mais de contraste, certo? E vou fazer um ajuste aqui na curva dos verdes aqui, né? Da parte mais verde com amarelinho da minha imagem aqui, ó. Vou pegar aqui do verde, deixa eu resetar, vou fazer aqui na mão. Vou pegar do verde até aqui o laranjinha, para não pegar muito laranja, porque senão vai mudar aqui a grama, né? Vou aumentar a saturação da parte verde aqui, ó. Vou mexendo aqui para ver onde eu estou atingindo. Quero pegar mais a graminha ali, ó. E vou deixar bem saturadão aqui, ó. Então, sem e com, sem e com. Tentando deixar essa graminha um pouquinho mais verde. Talvez deixar ele pegar um pouco mais aqui, né? Agora sim, a graminha bem mais verde lá, ó. Sem e com. Então agora em tela cheia para vocês, ó. Resultado já praticamente igual, com boa qualidade, ficou bem legal aí. A gente ainda pode fazer aquele glow aqui na parte alta da imagem, né? Pra ficar esse visualzinho de glow aqui nas altas que tem no original do Walking Dead. Mas a gente já chegou no resultado bem legal aqui. Para fazer o glow, o que eu vou fazer é juntar os meus dois clipes num só, né? Vou criar um nest clip aqui. E aí vou duplicar esse clipe e vou fazer aquele esquema de adicionar um Gaussian Blur, né? E um Luma Key, certo? O Luma Key vem por cima, né? O Gaussian Blur por baixo. E aí é só eu colocar um blur aqui na minha imagem, botar uns 200 aqui e ajustar com o cutoff para pegar só na parte das altas ali. Então a gente tem aqui sem o blur e com, né? Sem o glow e com. E aí o resultado já ficou bem legalzinho. Temos aí um resultado de Walking Dead feito diretamente no Premiere. Dá para fazer alguns ajustes finos, dá para chegar no resultado ainda melhor, mas aqui para aula a gente não pode enrolar muito, até porque já fez tudo lá no DaVinci. Acho que o resultado já ficou bem aceitável, tá? Espero que vocês tenham gostado de toda essa aula aí, tenham entendido esses processos e tenham percebido que não importa o software que você está utilizando, o que importa é você dominar as ferramentas, dominar a leitura da imagem, dominar o que você está entendendo da imagem, a parte, o que é parte alta, o que é parte baixa, o que é média, como que você controla cada uma dessas partes da imagem, e aí você sabendo olhar para a imagem, sabendo onde você tem que mexer, você vai conseguir utilizar qualquer software. É claro que com um software mais completo como o DaVinci, você vai ter resultados melhores e principalmente mais rápido, porque as ferramentas são muito mais precisas, você consegue fazer o trabalho de uma forma muito mais prática e rápida. Mas, mesmo utilizando Final Cut, ou Premiere, ou Vegas, você vai conseguir também ter bons resultados se você dominar aí cada um desses softwares. O ideal é, claro, que você parta sempre para a melhor ferramenta, mas você consegue chegar a bons resultados em todas, beleza? Encontro vocês na próxima!